Evolução processual. Falta 8 fases para homologação. Vamos analisar aqui, meus amigos, o relatório do administrador judicial. 2 administradores, na verdade, já que nessa segunda recuperação judicial temos 3 administradores, o que me causa muita estranheza, já que na primeira RJ apenas o Arnold conseguiu dar conta, porém na segunda agora precisa de apoio, né? Isso aí é mais consumo de caixa para a empresa. Salve pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao Quebrando Padrões. Meu nome é Urias Silva, não fazemos recomendações de compra ou venda de nenhum ativo listado em bolsa. Para vocês que estão chegando aqui agora, sejam todos muito bem-vindos. Para os amigos que já fazem parte do canal, muito obrigado por sua participação e atenção. Sem muita enrolação, vamos direto para os fatos. Vamos entender o que traz esse relatório dos administradores judiciais da RJ, segunda RJ de OIBR3. O nosso último movimento no dia 20/6, aqui na evolução processual, foi o fim do prazo para apresentação de habilitações e divergências. E o próximo movimento é a publicação da relação de credores, artigo 7º. Eu acredito que deva estar acontecendo agora no mês de setembro para o meado ali de outubro. Vamos aguardar, mas essas são as próximas 8 etapas que faltam, na verdade 7 etapas até o juiz trazer aqui a homologação, que seria a etapa final. E aí temos a convocação da AGE primeira e segunda, que eu tinha calculado ali para o mês de outubro. Porém, ainda pode acontecer, vamos aguardar. Muito movimento desse eu acredito que deva acontecer até o final do ano, pois o que está segurando muito, na minha opinião, é essa questão do acordo Oi, Anatel e TCU. Assim que sinalizar um ponto positivo, eu acredito que algumas movimentações aqui vão ter um movimento muito mais rápido. A Oi SA, Portugal Telecom e a Oi Brasil Hold é que está na recuperação judicial. Aqui ela traz as porcentagens que temos, né, nessas outras empresas. Caso a Oi Soluções, ela é 100% nossa. Porém, ela foi dada como garantia, tá? Está sendo dada como garantia nessa nova RJ. E aqui no finalzinho temos a Vital Rede Neutra, a Oi tem 31,21%, que reduziu sua participação decorrente à última capitalização que a Rede Neutra fez, a Vital. Então hoje os fundos do BTG Pactual, Infraco Master, fundo de investimento em participações multiestratégia, BTG Pactual e Infraco, eles detêm 68,79% da Vital e a Oi está aqui com seus 31,21%. Aqui eles trazem o número de credores, a classe 1, classe 2 e classe 3, é o que realmente predomina essa RJ, são os credores quirografários. Ela deve aqui pouco mais de 1 bilhão em questões trabalhistas. A classe 3 ela deve algo em torno de 43 bi, perante aqui todos os valores dessa nova RJ. E a classe 4 algo em torno de 92 milhões. Eles fizeram uma análise prévia aqui, referente à origem dos créditos e o número de credores, tanto a questão também da primeira RJ, a segunda RJ, né? Quem veio da primeira e quem está agora entrando nessa questão aqui da segunda RJ. Então, 98,62% dos créditos originários da primeira RJ, recuperação judicial, por contarem com fato gerador ocorrido até 20/6 de 2016. 157.002 credores. 1.993 credores, 1,25% têm seus créditos originários de fatos geradores ocorridos entre 21/6 de 2016 a 1º de 2023 e 205 credores, 0,13%, possuem origem híbrida, com fato gerador anterior e posterior a 20/6 de 2016 e limitado a 1/3 de 2023. Uma questão que chamou bastante atenção também de muitos pelos grupos aí é a questão do quadro de colaboradores, e vão percebendo muitas críticas decorrente à empresa estar reduzindo esse quadro, quando na verdade boa parte dele é uma mudança. A seguir apresenta-se quadro resumo contendo as classes dos credores, seus créditos e a visão consolidada pelo grupo econômico. É importante ressaltar que o quadro foi produzido a partir da lista de credores apresentadas pelas recuperandas, a qual pode sofrer alterações no decorrer do processo. Pessoal, temos um erro aqui nessa informação, porque na verdade esse quadro aqui é dos colaboradores. Então a gente sai aqui da situação fiscal, entra no quadro de colaboradores, porém a informação vem errada, né? Decorrente aqui a classe de credores. Então aí para os
administradores judiciais, ó, tem um erro aqui, hein? Vamos corrigir, galera. Então, em maio, a empresa tinha 4.827 colaboradores, aumentou 50 colaboradores em contratações, teve a demissão ali de 322 colaboradores, e aí em junho fechou com 4.557. Os colaboradores indiretos, ela tem um total de 40.032 colaboradores, onde 7.599 faz parte da Tato, a Sered tem 8.314 e diversos são 24.119. Ao contrário de algumas críticas aí partidas até de sindicatos, tem muitas empresas, inclusive se vocês forem pesquisar do setor de celulose, que a maioria dos seus funcionários, colaboradores, são de terceiros. O quadro da empresa em si é bastante reduzido, que é o objetivo da Oi, e já a sua mão de obra maior vem de empresas terceirizadas. Então essa crítica eu acredito que ela está sendo muito distorcida e não se aplica ao pé da letra. Ela não é trazida de uma forma muito clara, já que muitas empresas estão fazendo esse esquema aí. Esse processo, na verdade, né, de reduzir o seu quadro e contratar as pessoas através de uma terceira. Aqui ela vai trazer bastante sobre os fatos relevantes e aí o ponto que foi benéfico essa semana é a reeleição da diretora de finanças e de relação com o investidor, onde não fez movimentar nada na cotação, muito pelo contrário, no dia do fato relevante a cotação deu uma queda. A Cristine Barreto Salles mantém no cargo, e o que é uma coisa bastante interessante, já que a companhia resolveu, né, os diretores resolveu mantê-la, logo significa que existe uma harmonia ali, e o fato também dela querer permanecer, óbvio, diante dessa turbulência que a empresa vem passando. E aí, ao invés disso ser um ponto positivo e de repente fazer a cotação pelo menos se manter ou evoluir um pouquinho, 2, 3 centavos, nada disso impacta. Se ela tivesse saído, seria o suficiente para derrubar a cotação nos 10 centavos, com certeza. Todas essas informações aqui já foram trazidas e debatidas diversas vezes, que são justamente as questões ali de como será feito esses acordos com os credores. E aqui das atividades das recuperandas, respostas aos questionamentos da AJ. Aqui o que me chamou a atenção foi a pergunta C, né? Favor informar o nome e contato do controlador e ou dos acionistas cotistas que formam o bloco de controle de cada empresa em recuperação, apresentando eventual acordo de acionistas cotistas que trate do assunto. Em resposta, a Oi é uma companhia de capital pulverizado e nenhum acionista possui participação superior a 5% do seu capital social total, conforme informado no item 6.1 do formulário de referência em anexo D. Composição acionária da Oi S.A., isso aqui que eu achei bastante interessante, é o fato de não termos ninguém superior a 5%. E aí dá para entender o porquê alguns amigos aí, alguns outros investidores criaram tanta campanha para tentar conquistar esses 5% de ações para conseguir uma cadeira ali na Assembleia, né? Saldo atualizado das dívidas fiscais e previdenciárias das recuperandas, detalhando o saldo que compõe cada tributo, além das medidas que estão sendo tomadas pelas recuperandas para quitar suas obrigações junto ao fisco. Então temos o total R$ 361.562.565,23, juntando ali também até com a Tato. E como vocês podem ver, algumas têm parcelas até pequenas, 4 parcelas, e a que maior tem o parcelamento aqui são 113 parcelas, no valor de pouco mais de 154 milhões. Na esfera estadual, ICMS, temos um total de R$ 56.771.677,79. Posição referente ao mês de julho. Uma informação aqui também muito interessante a respeito da Anatel. Favor informar o atual estágio do processo de arbitragem entre a recuperanda e a Anatel. Em resposta, na audiência presencial no início de maio de 2023, ficou decidido que haveria uma sentença parcial abordando os temas insustentabilidade, indenização sobre bens reversíveis, preclusão e prescrição. As alegações finais de ambas as partes sobre esses temas foram juntadas no final de junho de 2023. Tendo havido abertura de novo prazo final de julho de 2023 para manifestações da Oi, tendo em vista a
Na verdade aqui seria juntada de documentação adicional pela Anatel, colocaram justada. Com o início das negociações entre Oi e Anatel, com suporte do TCU para encerramento amigável da concessão, foi acordado entre as partes que seria efetuado pedido de suspensão da arbitragem por 60 dias, ainda em processamento. O que é interessante aqui, meus amigos, que o pessoal está aflito aí com essas questões de Oi, Anatel e TCU. Se em 60 dias não aparecer algo razoável para as partes, voltamos ali para a arbitragem. Então, Oi, Anatel e TCU não quer isso. O prazo é até o final do ano, se tudo ocorrer dentro dos conformes, se não ficarem pedindo vistas, a Anatel e TCU pode chegar ali em um consenso, só que junto com a Oi. O prazo para voltar para o processo é 60 dias. Está em processo ainda, tudo bem. Mas a questão aqui é o tempo. O tempo corre contra todos. Então, por mais que tenha demorado um pouco, por mais que estejamos ali com a corda no pescoço, a Anatel e TCU, claro, tem que correr atrás até o final do ano, o tempo está correndo. Então, eles vão ter que se virar e agilizar essa situação. Por isso que eu acredito que até outubro vai ter muita movimentação aí. Cuidado também com a tempestade que vão criar em cima dessas notícias que estão por vir. Cabe ter controle emocional nesses momentos e aguardar a coisa acontecer. Qual o valor em caixa, isto é, os ativos com liquidez imediata de cada uma das recuperandas? A Oi S.A. tem pouco mais de 2 bilhões em caixa e aqui o total entre Oi, Oicop, PT, temos um total de 2 bilhões 116 milhões 965 mil 217 reais em caixa. Isso é excelente, né, galera? Favor informar o fluxo de caixa gerencial mensal consolidado realizado nos últimos 12 meses, entre julho de 2022 e julho de 2023, em formato Excel e PDF. Favor indicar o motivo das principais variações observadas em 2023. E aqui em resposta, ela já tinha trazido essa informação no terceiro relatório do RMA em 11/8/2023. Foi disponibilizada a atualização de junho no documento. Demonstrações financeiras da Oi S.A., Oi Brasil Holding, Portugal Telecom. Como a gente pode ver, no mês de junho, tivemos uma manutenção, vamos dizer assim, né? Se comparado a maio e janeiro de 2023, né? Como a gente pode ver a evolução dos últimos meses aqui, a receita bruta das vendas, ela está dentro da faixa ali de 1 bi, apesar de ter caído um pouco agora em junho. Vamos ver depois como é que foi julho, né? A receita líquida vem se mantendo dentro da faixa aqui dos 770, caiu agora em junho para 765, porém está dentro dessa mesma faixa. Tivemos uma margem bruta positiva em 2%, despesas com vendas deu uma queda, despesas gerais administrativas elevou um pouco se comparado aos últimos 2 meses, abril e maio. Despesas operacionais deu uma boa reduzida se comparado ao mês anterior. Receita líquida das recuperandas apresentou redução no período compreendido entre os meses de janeiro a junho de 2023, com exceção ao mês de abril de 2023, que ocorreu um leve crescimento em relação ao mês de março. Então, como a gente pode ver, ela veio em queda, ela evoluiu um pouquinho e aqui depois voltou a cair de novo. Margem bruta foi de 17% em janeiro de 2023 para 2% em junho de 2023, observando-se variações ao longo do período em razão das variações no custo de produtos vendidos, proporcionalmente diferentes das variações da receita líquida. Resultado operacional, EBIT. O resultado operacional representado pela margem EBIT variou de menos 18% em janeiro de 2023 para 58% em junho de 2023, tendo registrado o menor percentual em maio de 2023 com menos 69%. Na tabela a seguir, reproduz-se a evolução do EBIT entre janeiro e junho de 2023, sendo que a maior variação do EBIT foi observada em maio de 2023. A margem líquida seguiu o padrão de variações observadas na margem EBIT, variando de menos 28% em janeiro de 2023 a 122% em junho de 2023. Observa-se aumento na margem em junho de 2023 em decorrência do aumento da receita financeira. Análise do resultado de 2023 em relação ao DRE consolidado das recuperandas para o período compreendido entre janeiro e junho de 2023. Observa-se o registro de prejuízo operacional de 1.796.898 milhões. Prejuízo operacional de 1.796.898
796.898.000 reais. O valor da receita líquida superou o total do custos dos serviços, produtos, levando a uma margem bruta positiva de 9%. Considerando-se as despesas operacionais, chega a ser uma margem EBIT negativa de 3%. E da mesma forma, ao subtrair o resultado financeiro líquido e compensar impostos, encontra-se margem líquida negativa de 38%. E aqui, como já mencionado, o fluxo de caixa, o saldo inicial de caixa disponível em janeiro de 2023 foi no valor de R$ 2.825.033.930,70. Os ingressos de caixa associados principalmente a recebimentos de clientes contribuíram com um total de ingressos no valor de R$ 5.777.092.972,56. Tais recursos foram utilizados para pagamentos de despesas operacionais no montante de R$ 7.180.945.943,73 e realização de investimentos no valor de R$ 378.549.777,95, resultando em geração operacional no valor total negativo de R$ 1.781.882.753,12. Após computar impacto no caixa de atividades non-core, operações financeiras e dividendos e JPC, registra-se o caixa contábil final em 30 de 6 de 2023 no valor de R$ 2.116.965.217,65. No gráfico apresentado a seguir, gerado a partir das informações acima, tem-se a indicação de como foram utilizados nos últimos 6 meses os recursos captados e gerados pela operação das recuperandas, indicando redução do saldo de caixa contábil entre os meses de janeiro de 2023 a junho de 2023. Se a gente for fazer o comparativo ano contra ano, podemos ver que mantemos um caixa ali de pouco mais de 2 bi. A redução foi muito pouca se comparado a todo o movimento que a gente teve dentro do período, ano contra ano. Nota-se que o saldo de caixa final em junho de 2023, pouco mais de 2 bi 117 milhões, reduziu em 25% comparativamente ao saldo inicial de caixa em janeiro de 2023, 2 bi 825 milhões. No período analisado, a maior parcela de desembolso refere-se a fornecedores, que corresponde a 99% do total dos recebimentos. Vindo aqui para o endividamento geral, podemos verificar que o endividamento dela, o grau aumentou de 178% para 183%. A participação do capital de terceiros diante do total de ativos foi de 183% em junho de 2023, indicando que o ativo total representa cerca de 55% do valor total da dívida apresentada no balanço patrimonial das recuperandas. Investimentos em CAPEX, temos o histórico aqui de janeiro até junho, um total de mais de 481 milhões de investimentos em CAPEX. A vencer, curto prazo, como a gente pode verificar aqui, temos 70% de obrigações, que vai gerar em torno ali perante a informação aqui do documento, de pouco mais de 1,5 bilhão, aproximadamente 70% do total de recebíveis no valor de 2 bi. E aqui vem o que também afligiu bastante a galera, número de casas conectadas. O indicador casas conectadas é usado no setor de telecomunicações para quantificar o número de residências que estão utilizando os serviços oferecidos, como internet e TV. Ele reflete a presença da empresa no mercado. O Grupo Oi SA apresentou a tabela a seguir com os números de casas conectadas para o período de janeiro a junho. Então o aumento não foi muito expressivo, como a gente pode ver, pouca coisa, tá? Como já tinha mencionado em outros vídeos, e no gráfico aqui como podemos ver, saímos ali de 3.960.000 para 4.066.000 casas conectadas. Tivemos uma redução de 17% em comparação com o mês de maio. O ARPU também vem caindo, que é a média por usuário. Receita média por usuário apresenta a média da receita gerada por cada cliente durante um determinado período e reflete a eficácia da monetização dos serviços oferecidos aos clientes. Então, em janeiro, a gente tinha um ARPU de R$ 92,80
e agora em junho caímos para R$ 90,50, tá? Na verdade ele já tinha caído em maio, só caiu pouca coisa se referente ao mês anterior, porém se comparado ali ao mês de janeiro, nos incidentes recursais vinculados ao processo de recuperação judicial, algo que me chamou bastante atenção, tanto do Grupo Oi, mas temos bastante movimentações aqui dos bancos, Banco do Brasil, Banco Santander, Itaú, Unibanco, Banco do Nordeste, a China, como eu já havia mencionado para vocês, a China Bank, como eu já tinha mencionado para vocês, que é um dos credores também. E lá no finalzinho, ó, deferido o pedido de efeito suspensivo, como eu trouxe para vocês no último vídeo aqui da RK, onde ela pediu ali a suspensão da venda da sucata para o BTG Pactual, no caso Vital, né? Mas a gente sabe que é BTG Pactual. Vindo para os aluguéis de ações, tivemos uma queda se comparado ali à máxima que tivemos em algo em torno de quase 55 milhões de contratos. A cotação na sexta-feira eu até esperava que ela fechasse ali na casa dos 75, 76. Deu até essa intenção, né? Deu uma recuada para 69 e fechamos a 72 com máxima 73. Bom, meus amigos, essas foram as informações de hoje. Agradeço a todos por sua participação. Curte, comenta e compartilha e até a próxima.